Bom dia! Tava escutando o som dos passarinhos, gente. Agora eu tô com essa de manhã. Olha que delícia. Bom dia! Café com Luffy começando mais uma dose de boas energias na nossa vida. E hoje aqui em casa é o dia que eu água as plantas, né? Porque como tem muita planta aqui em casa, tem um dia que é o dia específico das plantas. Algumas delas eu molho mais vezes por semana porque elas precisam, mas a maioria já está até acostumada a receber água uma vez por semana, que no caso é hoje. Quem não está me vendo porque está no podcast, saiba que tem uma casa aqui cheia de plantas. Inclusive, essa é uma dica muito legal para quem quer decorar a casa e não quer gastar muito. Coloca plantas. Plantas sempre enchem nosso ambiente de alegria, de vida, e ainda te faz companhia e, enfim... É uma ideia muito legal. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa planta aqui, ó, quem não estiver vendo porque tá no podcast, por favor, olha lá no YouTube que você vai ver. Essa planta aqui é uma planta aérea, tá vendo que ela não tá na terra? Ela se chama tillandsia. Olha que coisa mais linda, mais maravilhosa, mais perfeita da natureza, né? Ela parece um alien, não parece? Olha isso. E ela é totalmente aérea, ou seja, a história dela é o ar. E ela é cheia de micro pelinhos, quando você passa assim, parece um veludinho, e é através desses micro pelinhos que ela capta a água. Então a gente tem que, às vezes, se puder, mergulhar ela ou colocar debaixo do chuveiro, com água fria, claro, para aguar ela. Mas por que eu quero falar? Guarda bem essa imagem dessa planta, tá vendo? Ó, que coisa mais linda. Agora nós vamos lá tomar café e eu vou te mostrar. Para quem só tá escutando e não tá vendo, você imagina uma planta aérea, ou seja, ela tá pendurada, ela não tem terra e ela se chama tillandsia. E se você depois tiver curiosidade, você dá uma olhadinha no meu canal do YouTube. Aliás, você vai amar o canal do YouTube, você pode ir lá também, no podcast. Mas a galera que já tá aqui com a gente, eu vou contar o que tá acontecendo. Deixa eu contar pra vocês outra coisa antes. Hoje eu tô bem visual, né? Olha isso aqui. Eu já tomei café, gente, porque depois eu fico falando e o café esfria. Então por isso que eu tomei antes. Mas olha aqui que bonito isso daqui. Eu trouxe do deserto do Saara, que eu comprei dos Nômades Berbers. É rosa com azul e esse azul com rosa. Não é legal? E eu tava comendo o meu pãozinho e agora a gente vai falar. Por que eu queria te falar daquela planta? E eu acho que é super importante você prestar atenção nisso. Porque logo que eu comprei aquela planta aqui para casa e coloquei ela aqui, fiz um post nas mídias sociais mostrando essa planta, e aí algumas pessoas elogiaram, acharam linda. Nossa, que linda essa planta, ela é maravilhosa, não sei o que. Ela é maravilhosa, numa coisa, né? Diferentona. Mas algumas pessoas falaram assim, ai, não sei, ela é estranha, gente, não tô acostumada. Ai, que diferente. Até que teve uma pessoa que falou assim, ai, nossa, eu tenho medo dessa planta, porque toda planta tem que ter terra. Como assim essa planta não tem terra? Eu teria medo de ter uma coisa dessa dentro de casa. Gente, tem. A pessoa falou isso. Na hora que a pessoa falou isso, aquilo marcou minha mente, porque daí eu falei assim, ô gente, deixa eu te falar uma coisa, peraí, vamos voltar aqui e colocar os pontos nos is. É o quê? Você tá com medo de uma planta? Deixa eu te falar uma coisa. Aí foi onde que eu queria falar pra gente pensar. O negócio é o seguinte, a natureza, por definição, ou da forma como ela foi criada, ela é diversa. Ela é diversa. Existem todos os tipos de plantas, todos os tipos de animais, todos os tipos de qualquer coisa existe na natureza. Existem plantas, por exemplo, que só vivem dentro da água. Por que não pode existir plantas que vivem só no ar? Sabe? Existe coisa assim. Mas o que me colocou, a questão não é a planta em si, mas só dela falar, por exemplo, que toda planta precisa de terra e eu tenho medo dessa que é diferente, é que está o problema. Quantas vezes nós não estamos enraizados na terra dos pensamentos que a gente tem medo de mudar ou de enxergar que existem
milhões de outros caminhos e outras possibilidades. Hein? Essa é uma questão boa para a gente pensar. Às vezes uma planta da nossa casa e um comentário que representa muita gente, falando da planta, porque por enquanto você pode falar, nossa, que mulher louca, ela falou da planta, claro que existe, mas na sua vida, talvez você esteja agindo dessa forma. Tipo assim, se essa pessoa pensa como eu, e ela está enraizada dentro dos costumes e das tradições que eu acredito, tá tudo bem. Se essa pessoa é aérea e está fazendo outra coisa que é diferente de mim, eu tenho medo, não quero, vamos eliminar essa pessoa. E aí é onde você perde uma oportunidade maravilhosa de se encantar com a diferença. Então assim, não só as diferenças da natureza, como a gente acabou de ver essa planta absolutamente maravilhosa aqui em casa, toda aérea, mas também de pessoas e situações que sejam diferentes na sua vida, que poderiam só te acrescentar, só te trazer beleza e só te mostrar que existe um mundo muito mais legal do que aquele que está plantado no seu jardim, na sua terra. Faz sentido, gente? Porque agora, assim, quando eu digo agora, não é só que a gente está vivendo agora, nesse momento que a gente está falando desse vídeo, não. Mas agora, se você escutar daqui 20 anos, vai ser o mesmo agora que eu estou falando agora. Que é, nesse momento, nós temos que olhar e perceber o quanto a gente está sendo burro. Eu vou usar essa palavra, sabe por quê? Porque aquela pessoa que não quer, ela tem toda a oportunidade de ter tudo o que ela quiser. Mas ela, por própria decisão, decide que ela tem tudo, mas ela não quer não. Ela quer ficar só com aquilo ali, ela não quer enxergar. Então, assim, é quase uma burrice. Desculpa falar assim desse negócio, porque é quase uma burrice. Você fala, nossa, eu poderia ter toda essa diversidade de plantas, de animais, de todas as coisas, mas não, eu vou ficar só aqui na minha mesmo, porque eu acredito que o mundo fecha aqui, acabou aqui, não tem mais nada. É mais ou menos o que a gente faz com a nossa mente. Porque a nossa mente ela tem uma possibilidade infinita de conhecer novas pessoas, novos pensamentos, novas culturas, novas comidas, por que não? Novas plantas, novas histórias acontecendo. E aí nesse momento a gente tem uma escolha que são representadas nessas pequenas atitudes que nós temos, é que mostra se você vai ou não abrir a sua mente. Entendeu? Então, por exemplo, se você olha uma planta e fala, nossa, toda planta tem que ter terra. Quem falou uma coisa dessa, gente? Porque quem criou céu e a terra, com certeza discorda. Porque criou tanta coisa diferente, como assim toda planta tem que ser uma coisa? A mesma coisa de todo mundo pensa assim. Oi? Como assim todo mundo pensa assim? Não é assim. Vocês sabem, e muitas pessoas que me acompanham há muito tempo, o quanto eu viajo pelo mundo e o tipo de viagem que eu faço não é esse tipo de viagem luxo, que ficamos mostrando hotéis ricos e tirando onda com a comida do lugar, não. A gente vai só para poder se comunicar com as pessoas, entender como as pessoas vivem, entender como é a real vida do lugar. Então é muito mais uma permissão que a gente se dá para viver outras histórias e aprender com elas do que ficar tirando onda no Instagram de hotéis chiques e lugares para causar inveja nas pessoas. Até porque as nossas viagens são sempre bem baratas e bem econômicas. Mas cada vez que a gente faz isso, a gente percebe uma coisa que eu falo muito nos posts que eu faço quando viajo, que é viajar é se permitir enxergar o mundo de outra forma. Ou, melhor ainda, viajar é se permitir ver como outras pessoas enxergam o mundo diferente de você, né? Porque isso é muito legal, porque você chega num outro lugar e fala assim, como é que você vê o mundo? Aí a pessoa fala, nossa, que interessante, porque o mundo para ela é aquilo. E aí de repente você aprende uma outra forma de ver o mundo e você conta para ela a forma que você vê. E aí você tem uma troca das histórias que acontecem, que vão aí de coisas culturais, de coisas infinitas. Então hoje, no café da manhã, quando eu estava olhando para a planta, já pensando que eu preciso aguar, que eu vou agora dar esse cuidadinho para elas, eu estava pensando, meu Deus do céu, como que a pessoa pode falar que só existe um jeito, que só tem que ir daquele jeito, que tem medo do que é diferente? A hora que você tem medo do que é diferente, você nega ao seu cérebro
à sua mente, à sua existência, a possibilidade de viver a plenitude. A plenitude é você estar conectado com tudo que pode ser. Entendeu? Então hoje, nesse momento específico que a gente está vivendo hoje no mundo, eu queria dizer para você que se você olha com um olhar curioso de que tudo pode, de que tudo tem possibilidade, que tudo está certo se você olhar para as diferentes formas de pensar, diferentes formas de sentir plantas. Ou seja, quando eu digo diferentes formas de pensar que tudo pode aquilo que não faz mal ao outro, né? Isso é muito importante. Não é que tudo pode, sendo que você vai estar destruindo um monte de gente, fazendo mal para um monte de gente, fazendo pessoas tristes. Isso não pode. Aliás, nas nossas conversas, vocês já têm sempre que pensar isso, porque eu só estou sempre falando que tudo pode, desde que seja para fazer bem, que seja para fazer elevar a vibração da história, ou ser natural, como as plantas, os bichos, as histórias. Isso só vai te ajudar a encontrar os novos caminhos que se abrirão nesse momento onde tudo está mudando. Entendeu? Quando você tem essa mente aberta, praticada em pequenas coisas na sua vida e na sua casa, tipo na planta, ou no depoimento de alguma pessoa, ou alguém que pensa diferente de você, em vez de você falar, não quero, você simplesmente fala, o que essa pessoa está falando? Isso já é um começo bem grande para abrir a mente e de repente você olhar e falar, nossa, se eu não tivesse aberto todos os meus canais de percepção e deixassem eles abertos para receber o que eu preciso receber, eu jamais teria recebido. Porque aquilo que você procura para sua vida neste momento, que seja profissional, pessoal, de relacionamentos, espiritual, tudo o que você quer já está meio que povoando você aqui do lado, aqui, ó, numa energia que está aqui. Só que ela só entra para você perceber se você deixar. E só vai entrar se você deixar, se você perceber que existe toda uma cadeia de sinais que vão te mostrar a história. Se a sua visão tiver totalmente tampada ou tapada para não enxergar, não adianta, porque os sinais vão estar ali e eles nunca vão chegar. E aí no final você vai falar, nossa, eu queria ter recebido um sinal, um jeito de resolver a minha vida, mas eu não consegui resolver. Por quê? Porque eu não deixei. Uma planta na sua casa pode ser um grande sinal. Quem dirá todas as outras coisas que estão aí doidas para te dizer, acorda, deixa entrar. Basta você deixar a sua mente aberta para poder realmente entender que os sinais virão se você permitir abrir a mente para tudo que é diferente. Tá bom? Bom dia, gente! Uau!